Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que o nosso bom Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Irmãos, hoje a lição 3, uma delícia, irmãos. Olha a lição, o corpo e as consequências do pecado, irmãos. Olha só, uma lição que está muito profunda, que está muito boa de se ouvir, muito boa de ensinar, muito boa de falar. Irmãos, detalhe, não pule o vídeo, porque aqui na aula de hoje, para você, tem informações de grande importância. Vamos lá, lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Deixa aí beber morrer. Oh, não, não, não. É o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa aí beber morrer. Levante a sua mão pela beber. Meus irmãos, hoje chegamos à lição 3, tá? Do nosso trimestre. Isso aqui, ó. Corpo, alma e espírito. E a lição 3, mais uma vez, poder gravar na sua cabecinha. Tem qual tema? O corpo e as consequências do pecado, irmãos. A lição 3, ela hoje vai abordar sobre o quê, tá? Ela vai nos mostrar, tá? Ela vai analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Além de explicar também que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas, e também vai nos fazer refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Irmãos, mais uma vez, não pule este vídeo, não pule a aula, porque a aula de hoje para você tem informações de grande importância. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhe, curta esta aula e comente aqui embaixo quem é você, de onde você veio, de onde você é, tá bom? E o porquê que você está vendo esta aula hoje. Bom, vamos lá, lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Olha só, irmão, a lição 3 tem por seguinte leitura diária semanal. Segunda-feira, 1 Coríntios 13, versículo 12, tem por tema: ainda não é manifesto que havemos de ser. Terça-feira, 1 Coríntios 6, 18, tem por tema: a prostituição é um pecado contra o corpo. Quarta-feira, 2 Timóteo 3, 13, tem por tema: os homens maus vão de mal para pior. Quinta-feira, Efésios 6, 4, a educação e o cuidado dos pais em relação aos filhos. Sexta-feira, 1 Timóteo 5, 23, estamos sujeitos às enfermidades. E sábado, Jó, né? Livro de Jó, capítulo 19, fala assim, verso 25, a confiança de Jó em meio ao sofrimento. Irmãos, e o nosso textuário tem o seguinte, olha que forte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Gênesis 3, versículo 19, irmãos. O pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-la completamente. Ou seja, né, o pecado de Adão, né, o Adão, lá no Éden, ele afetou o homem de maneira completa. Afetou o nosso corpo, afetou a alma e também o espírito. Olha só que interessante aqui, ó. No corpo, o corpo humano, formado do pó da terra, foi criado perfeito e funcional. Contudo, após o pecado, tornou-se sujeito à morte. Tá? A palavra hebraica afar carrega a ideia de fragilidade e retorno à origem terrena. E na alma, a nossa alma, a sede, né, das emoções e da consciência. A alma, o nefesh no hebraico, é o centro da nossa personalidade humana. Com o pecado, ela perdeu sua harmonia interior. O homem, antes em perfeita comunhão com Deus, passou a experimentar culpa, vergonha e medo. Essas emoções revelam a alma desordenada, distante da paz original. E no nosso espírito humano, né, com o rompimento espiritual, o homem perdeu a direção divina. A sua busca por sentido tornou-se frustrada e autônoma.
O afastamento de Deus produziu trevas espirituais e ignorância do bem. A espiritualidade humana foi substituída por religiosidade sem poder. Está aqui, irmãos, tá? Então, o pecado, ele nos afetou em nosso corpo, em nossa alma e também em nosso espírito. A lição 3 tem por seguinte palavra-chave: pecado. Olha só. O que é o pecado, irmãos? O termo hebraico mais comum para pecado, né, é chata, que significa literalmente errar o alvo ou desviar-se do caminho correto. Então, pecado é errar o alvo ou desviar o caminho correto. Culturalmente, o conceito hebraico de pecado estava ligado à aliança. Pecar significava romper o pacto com Yahvé, desviando-se do caminho, né, da justiça e da Torá. Portanto, no contexto israelita, o pecado não era apenas um erro ético, mas uma violação relacional e cultural, né, cultural, comprometendo a comunhão do povo com seu Deus. E no grego, né, o termo grego para pecado, hamatia, deriva, né, do hamátono, carrega igualmente o sentido de errar o alvo ou falhar em atingir um padrão. Então tá quase igual, né, com o hebraico, tá? No hebraico, né, pecado é errar o alvo ou desviar o caminho. E no grego, né, pecado é o quê? É errar o alvo ou falhar em atingir um padrão. No contexto do Novo Testamento, a hamartia, né, o pecado, não é apenas um desvio moral, mas uma condição existencial de alienação espiritual, irmãos, tá? Olha aqui, ó. Paulo descreve o pecado como um poder que domina um homem, uma força escravizadora. Assim, o pecado é uma condição de ser herdada de Adão e não apenas um comportamento. Então, pecado é uma condição que veio lá de Adão, tá? Não é apenas um meio de comportamento. Pecado afasta o homem de Deus, irmãos. Olha só, a lição 3 tem por seguinte plano de aula. Tópico 1, da perfeição à morte, tá? Fala assim a parte A, a certificação divina. A parte B, pecado e dor. E a parte C, velhice, autentificação e gratidão. O tópico 2, a responsabilidade humana. O corpo, na parte A, né? O corpo livre, livre-arbítrio. Na parte B, a potencialização do sofrimento. E o tópico 3, o do abatimento à glorificação. A parte A, a realidade das enfermidades. A parte B, enfado e canseira. E a parte C, o corpo glorificado. Irmãos, lição em mãos, tá? Como de costume, mais uma vez, não vou ler a lição toda. Professor, pelo amor de Deus, a lição não se lê em classe, a lição se aplica na classe. A lição se lê em casa, estuda em casa, e lá na classe vai aplicar a revista, vai aplicar a lição, tá bom? Então, eu não vou ler aqui tudo, eu vou somente aqui aplicar para os irmãos algumas coisas, tá, irmãos? E não se esqueçam, todo o nosso material aqui, visual, os banners aqui para os irmãos em PDF, tá aqui embaixo, aqui, ó, o link, ó, da plataforma da EBD online, irmãos, vá lá. Seja assinante, tá bom? Trimestral ou mensal. O valor é um valor simbólico, com materiais, irmãos, por excelência. Irmãos, lá tem muita coisa. Ó. Lá tem slide, lá tem os banners, lá tem subsídio, lá tem comentários variados, irmãos. Você vai gostar muito. Então, tá aqui embaixo, ó. Plataforma da EBD online, materiais por excelência. Vamos lá? Revista, irmãos? Lá sim, introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis 3, do 6 ao 10. Ouça aqui, ó. A narrativa de Gênesis 3, ela vai revelar o ponto de inflexão da história humana. O pecado cometido por Adão e Eva não apenas trouxe alienação espiritual, mas também afetou profundamente a estrutura do corpo humano e da criação. O corpo, por exemplo, o nosso corpo, antes imortal e livre da dor, tornou-se vulnerável, limitado e sujeito à morte. Assim, o relato do Éden é a base para compreender a teologia da queda e a condição humana
pós-pecado, irmão. Então, o nosso corpo, tá? Que era para ser um corpo imortal, agora tornou-se um corpo vulnerável e que sente dores, irmãos, tá bom? Então, a lição 3, ela tá muito profunda. Não pule vídeo, não pule etapa e vai conosco até o final, parte por partes. Vamos lá. Olha só, irmãos, aqui no banho, tá? Esse material, mais uma vez, visual, ele pode ser seu. Está aqui embaixo aqui um link na descrição da plataforma da IBD Online. Olha aqui o banho da introdução. As 3 mortes decorrentes do pecado, tá? Quando o homem pecou, ele trouxe para a sua essência, para a sua vida, para a sua história, 3 mortes, que foram quais, tá? Primeira, a morte espiritual, a separação imediata de Deus, irmãos. Ele pecou de maneira imediata. O homem, ele se separa, ele se aparta de Deus. Aqui, ó. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Ele perdeu a comunhão com Deus. O esconder-se revela o início dessa ruptura. Paulo afirma: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Tá? Segunda morte, a morte física. Olha aqui. Corrupção do corpo humano. O pecado introduziu a decadência biológica. Ele trouxe doenças, trouxe dor e trouxe envelhecimento. O corpo, antes de mortal, passou a sofrer os efeitos da entropia física, irmãos. Está aqui. Primeira morte, a espiritual. O pecado mata o homem espiritualmente, irmãos. Segunda morte, a morte física. E a terceira morte, né? A morte eterna. Separação definitiva de Deus. Olha aqui, ó. A morte eterna é o estado final de separação para os que rejeitam a graça redentora. O termo grego thanatos, né, do Novo Testamento, pode significar não apenas morte física, mas também a condenação eterna, a segunda morte. Ela é consumação da alienação espiritual iniciada lá no Éden. 3 mortes: espiritual, física e eterna. Irmãos, fujam do pecado, fujam de toda aparência do mal. O tópico 1 tem por tema da perfeição à morte, certificação divina, parte A, pecado e dor, a parte B, velhice, autenticidade e gratidão, a parte C. Vamos lá, lição em mãos, para podermos aqui falar sobre a certificação divina, a parte A do tópico 1. E não se esqueça, irmãos, inscreva no canal, curta esta aula, comente, compartilhe, irmãos. Esse canal é o canal da EBD. Vamos lá, só. A parte A fala assim, tópico 1, né? O homem, ele foi criado perfeito pelas mãos do Criador, em toda a sua constituição, incluindo o corpo, tá? Ou seja, o homem, ele foi feito em perfeição, segundo a imagem e também a semelhança de Deus. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, né, certificou a qualidade da sua obra, e eis que era tudo muito bom. Olha só, tá? Quando Deus cria o homem, né, esse relato aqui da criação, esse relato, vai mostrar Deus conferindo ao homem a natureza perfeita, livre de corrupção, tá? O corpo humano era originalmente projetado para viver em harmonia com o Criador e com o ambiente. Olha que interessante. O termo hebraico nefesh, né, que traduz alma vivente, descreve o ser humano como uma unidade integral de corpo e espírito. A perfeição física e moral do homem refletia o caráter de Deus. Com o pecado chegando na raça humana, essa perfeição foi substituída pela degeneração. O corpo, que antes era símbolo de vida, tornou-se sujeito à deteriorização. Olha só, irmãos, privilégio de sermos criados por Deus. Olha que interessante. Primeiro privilégio, nós somos portadores da imagem e semelhança divina, né? O imagem Dei. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, irmãos, tá? O homem, moralmente, ele é a imagem de Deus. Moralmente, na santidade, na justiça, na retidão. Quando foge desse princípio,
ele distorce o que há de bom nele mesmo. Tá ok? Olha aqui. Segundo, certificação divina da criação, perfeição e propósito. E viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom, irmãos de Deus. Falou assim, ó, fiz o homem, criei a terra, criei os animais, criei a criação, e tudo que eu fiz é muito bom. Então aqui, ó, um grande privilégio aqui, né? Saber que somos feitos em perfeição e propósito. Olha aqui o terceiro, a comunhão plena com Deus e a harmonia interior. Antes do pecado, Adão e Eva desfrutavam do shalom, da paz integral, uma paz espiritual, uma paz emocional, uma paz física. Não havia medo, culpa ou vergonha, tá? Antes do pecado. E quarto privilégio, governo e mordomia sobre a criação. Dominai sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. A palavra hebraica hadar é dominar, implica liderar com cuidado e responsabilidade, não com exploração, irmão. Então, o homem ele tem que liderar com cuidado e com responsabilidade. A terra Deus nos deu para quê? Para poder cuidarmos dela, né? Com muita responsabilidade e com muito amor. Fala assim a parte 2, tópico 1, pecado e dor. A indivisível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos, um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus, né, da restrição à árvore da vida, a vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado, por causa da transgressão de Adão. Olha aqui, ó. Antes da queda, o corpo humano ele desconhecia a dor, cansaço e sofrimento. Após o pecado, a experiência da dor física tornou-se parte da existência humana, como reflexo da corrupção moral. Em Gênesis 3,17, Deus declara que a terra seria maldita por causa do homem, produzindo espinhos e cardos. O corpo, em contato com esse novo ambiente hostil, passou a experimentar o peso do trabalho e da dor. A dor, portanto, não é apenas fisiológica, mas também espiritual. O termo hebraico, né, isabon, traduzido como sofrimento ou trabalho penoso, aparece tanto na sentença sobre o homem quanto sobre a mulher. O corpo humano se tornou o campo onde as consequências do pecado são manifestadas, que são enfermidades, fadiga, limitação. Contudo, mesmo no contexto da dor, há uma pedagogia divina. O sofrimento leva o homem a reconhecer a sua dependência do Criador. A dor, né, paradoxalmente, ela aponta para a necessidade da redenção. Assim, o corpo, ainda que limitado, é usado por Deus como instrumento de consciência e de arrependimento. Olha só, irmãos, eu botei aqui, né, consequências do pecado. Eu botei só 4, irmãos, mas tem muito mais, tá? Olha aqui, a primeira, corrupção espiritual, que é o quê? A perda da comunhão e vida divina, tá? Essa ruptura gerou vazio interior e incapacidade de manter comunhão com o Criador. O homem perdeu a vida, né, o zoe, o tipo de vida espiritual que flui de Deus. Aqui no segundo, ó, a consequência, dor e sofrimento emocional. Culpa, medo e ansiedade. O pecado produziu uma consciência corrompida. A emoção do medo, né? A emoção do medo, do hebraico yari, e o sentimento de vergonha indicam a primeira experiência psicológica. E aqui, terceira consequência, degeneração física, dor, doença e envelhecimento. O corpo, antes incorruptível, passou a sofrer entropia biológica. A dor, do hebraico itisabon, significa trabalho penoso, sofrimento físico e emocional. E quarta sentença, afinal, né, o retorno ao pó, a morte física e limitação existencial.
A expressão afar, pó, enfatiza a fragilidade, a finitude do corpo humano. O pecado dissolveu a integridade original da criação. O homem, feito para a eternidade, tornou-se mortal, né? Aquilo que foi feito com um propósito para ser eterno, tornou-se matéria mortal. Agora o nosso espírito volta para Deus, tá? O justo volta para Deus, tá bom? Então, após a morte segue seu juízo. Ou eternidade, né? Com Deus ou sem Deus. Amém? Para poder fechar aqui o tópico 1, irmãos, velhice, autenticidade e gratidão. Tá? Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala de velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Olha só, a velhice, frequentemente vista como degeneração, na teologia bíblica é símbolo de sabedoria e autenticidade espiritual. O envelhecimento é consequência natural do corpo pós-queda, mas também testemunho da graça sustentadora de Deus. O autor de Eclesiastes descreve poeticamente a decadência do corpo, comparando os sentidos e órgãos a elementos de uma casa em ruína. Mesmo diante da alimentação física, o ancião é chamado à gratidão. O termo hebraico, zaken, para velho, o ancião, é usado na Escritura para designar líderes e sábios. A velhice é, portanto, uma bênção divina, não um castigo. O corpo envelhece, mas o espírito pode se renovar. A autenticidade cristã está em reconhecer que, embora o corpo se desgaste, a esperança permanece viva na promessa da ressurreição. A gratidão pela vida, mesmo em meio às fragilidades, revela maturidade espiritual e confiança na restauração plena em Jesus Cristo. Olha só, irmãos, eu montei aqui um banner sobre gerontofobia e a famosa síndrome de Peter Pan. Conhece ela? Olha aqui, ó. Primeiro, vamos lá. Gerontofobia, medo patológico de envelhecer, tá? Isso aqui é real, tá, irmãos? É um medo irracional do envelhecimento e da velhice. Do ponto de vista clínico, ela se manifesta como ansiedade antecipatória, negação da idade e comportamentos compensatórios, tá? Excesso de cirurgias, culto à juventude, tá ok? Então, há pessoas assim, que enchem o rosto de cirurgia, puxa para cá, puxa para lá, estica aqui. Irmão, cuidado. Gerontofobia é algo sério. Irmãos, é tão bom você poder ver, com o tempo, o teu rostinho começar a criar aqui uma ruguinha, ó. Aqui uma ruguinha, cabelo branco, tá vendo, ó? Cabelo branco, ó. Tá vendo? Tão bom, irmãos, tá? Você vê, com passar o tempo, você aos poucos, tá? E com sabedoria, com graça e com saúde envelhecer, tá bom? E aqui embaixo tá aqui, ó, a síndrome do Peter Pan. O que é isso aqui? O adulto que não quer amadurecer. Olha só. Enquanto uns não querem envelhecer, outros não querem ficar maduro. Olha aqui, ó. Trata-se de um transtorno comportamental não catalogado oficialmente, mas amplamente reconhecido pela psicologia. O termo foi cunhado, por Dan Keeley para descrever adultos que se recusam a assumir responsabilidades e permanecem em um estado de imaturidade emocional. Sintomas: dependência afetiva, egocentrismo, fuga de compromissos, dificuldades em lidar com limites e tempo. Olha só, sim, isso aqui é real, isso aqui, irmão, é muito sério. Envelheça com graça, com sabedoria, com maturidade, com alegria, irmãos. Curta a tua vida de acordo com cada etapa que ela tem, irmão, pelo amor de Deus. Não tente mudar, não tente modificar aquilo que Deus fez com perfeição.
O tópico 1 tem por seguinte sinopse: o ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e morte física como consequência da queda. E o tópico 2 tem por tema a responsabilidade humana, tá? O corpo livre, né? O corpo e livre-arbítrio. E a parte B, a potencialização do sofrimento. Vamos lá, irmãos, para o tópico 2. A responsabilidade humana. Irmãos, a aula está boa. Comente aqui embaixo, curta, se inscreva, compartilhe. E não se esqueçam, o material da aula, PDF da aula toda está aqui embaixo. Ó. Ele e muito mais, tá? Na nossa plataforma da EBD Online, irmãos. Assim, não vale a pena. São materiais por excelência. Olha aqui, ó. O corpo e livre-arbítrio. Fala assim: como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Interessante. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Olha só, Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio como expressão de sua imagem moral. O corpo humano, dotado de vontade e consciência, é instrumento de escolha. O pecado entrou no mundo não por fraqueza física, mas por decisão moral. A liberdade humana implica responsabilidade diante do Criador. No hebraico, o verbo barrar, escolher, carrega o sentido de decisão intencional e consciente. Assim, o uso do corpo para o bem ou para o mal revela a direção do coração. O corpo não é, mal em si mesmo, é neutro, mas responde ao comando do espírito. A corrupção ocorre quando o corpo se torna escravo das paixões desordenadas. Portanto, o livre-arbítrio deve ser exercido em harmonia com a vontade de Deus. Quando o corpo é instrumento da justiça, ele glorifica ao Criador. O domínio próprio, é o fruto do Espírito que redireciona no corpo para a obediência a Cristo. O nosso corpo não é mau, o corpo é neutro, tá? Ele apenas responde ao comando do espírito humano. Olha aqui, irmãos, o livre-arbítrio e o uso do corpo. Aqui embaixo, na cozinha aqui embaixo, aqui amarelinha, aqui no 1, o corpo é o instrumento das escolhas morais e espirituais. O uso do corpo pode glorificar a Deus ou servir à injustiça. Assim, o corpo torna-se campo de batalha entre o espírito e a carne, o sarx, tá? E aqui no 2, o livre-arbítrio é o dom divino. O livre-arbítrio reflete caráter moral de Deus. Ele cria o caráter moral, Ele cria seres capazes de escolher bem ou mal. Essa liberdade é fundamento da responsabilidade moral e ética, tá bom? Aqui no 3, tá? Na cor aqui vermelhinha, a queda não anulou o livre-arbítrio, mas o corrompeu. Após o pecado, a liberdade humana tornou-se inclinada à consciência. O homem continua livre, mas tende ao mal sem a ajuda da graça. E aqui no verdinho, a verdadeira liberdade está na obediência a Deus e na renovação do espírito. O livre-arbítrio sem Deus conduz à escravidão do pecado. A verdadeira liberdade é teônoma, ou seja, guiada pela vontade divina. Vamos lá, irmãos, para o tópico 2.2. Potencialização do sofrimento. Diz assim, olha só. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, tá bom? O sarx, natureza pecaminosa. Olha aqui, ó. O pecado, ele não apenas introduziu o sofrimento, mas o ampliou. Ele o potencializou. O homem, ao afastar-se de Deus,
ele passou a intensificar a dor pela sua própria conduta. A injustiça, a violência e os vícios são expressões corporificadas da degeneração moral. A humanidade, ela, ao usar o corpo para o mal, ela multiplica as suas aflições, tá? Então, quando, nós potencializamos o sofrimento, é resultado de autonomia sem Deus. O corpo, sem direção espiritual, ele torna-se instrumento de autodestruição. O prazer momentâneo do pecado, ele produz enfermidade, culpa e alienação. O termo grego pathos, paixão desordenada, descreve o desejo que consome e escraviza o homem interior. A restauração do corpo começa quando a vontade é submissa ao Espírito Santo. A obediência a Cristo não elimina o sofrimento, olha só, mas o redimensiona. O sofrimento, quando associado à fé, ele torna-se meio de santificação e não de destruição. Olha aqui, irmãos, olha aqui. Obras da carne e a potencialização do sofrimento humano. Olha só. Primeiro, botei aqui, imoralidade sexual, a porneia, que ela causa no homem. A degradação física e emocional. A porneia, a prostituição, tudo que for coisa imoral, na área sexual, ela causa no homem degradação física e emocional. Impureza e a lascívia, sexualidade, desordem dos desejos e vazio interior. Interessante. A ira e hostilidade, tensão psicomática e doenças cardíacas. Olha só, afeta a alma e o corpo. Inveja e ciúme, a depressão e a autodesvalorização, bebedice e glutonaria, destruição do templo físico aonde habita Deus, tá? Idolatrias e feitiçarias, alienação espiritual e confusão mental. Tá aqui, As obras da carne, elas vão potencializar, tá, o sofrimento humano. Quanto mais eu peco, quanto mais eu erro, quanto mais eu falho, maior é o meu sofrimento, irmãos. Maior é o sofrimento do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Tá aí, irmãos, o tópico 2 tem por seguinte sinopse. Mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Falação 3, do abatimento à glorificação. A parte A, a realidade das enfermidades. A parte B, enfado e canseira. A parte C, o corpo glorificado. Vamos lá, parte A, a realidade das enfermidades. Fala assim a nossa lição, irmãos. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem num processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona que seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto, a Timóteo recomendou: não bebas mais água só, mas o uso de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha aqui. As enfermidades corporais são expressões da fragilidade humana após a queda. A doença não é apenas fenômeno biológico, mas também teológico. Ela aponta para a condição do homem separado de Deus. O termo hebraico, nerole, doença, deriva de uma raiz que indica fraqueza e desgastes. Entretanto, as enfermidades não escapam do controle divino. Deus as utiliza como meio de ensino, de arrependimento e também de compaixão. Jesus e seu ministério terreno não apenas curava os enfermos, o corpo, mas também restaurava a alma. A cura física é sinal do reino, aonde não haverá mais dor nem morte. Logo, a realidade das enfermidades nos lembra da nossa dependência de Deus, do Deus que cura, Yahvé Rafá. O corpo enfermo é o altar aonde a fé é provada.
e onde a graça se manifesta com poder restaurador. Olha só, irmãos, aqui no banho nos mostra que as doenças, tá, são algo real. Mas como é que eu vou enfrentar as doenças? Enfrentando com fé. Olha aqui, ó. Reconhecendo a fragilidade do corpo. O cristão entende que a doença faz parte da condição humana decaída, mas não o define. Essa consciência o conduz à humildade e à dependência de Deus. Segundo, exercendo paciência e esperança em Deus, irmãos, tá? Tenha paciência, vai dar certo. A enfermidade é também um campo de prova e crescimento espiritual. Tiago exorta a oração e a unção, destacando a fé como meio de fortalecimento. E terceiro, mantendo a fé ativa mesmo na dor. A fé sustenta o cristão no sofrimento, lembrando-lhe que Deus pode transformar a dor em maturidade espiritual. O corpo sofre, mas o espírito é renovado diariamente. Enfado e canseiro, irmãos. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseiro e enfado. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã, sem orgulho ou acepção de pessoas. A expressão enfado e canseira reflete a experiência humana diante da brevidade da vida. O corpo, sujeito ao tempo e ao desgaste, revela a limitação da existência. O trabalho excessivo, a ansiedade e o pecado aceleram o processo de deterioração física e emocional. Contudo, a Escritura oferece descanso para o cansado. Jesus declarou o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O termo grego anapausis, descanso, sugere repouso completo e renovação interior. Em Cristo, o enfado é substituído pela esperança. O cristão encontra sentido mesmo no cansaço, pois entende que sua força vem de Deus. A fé renova o vigor do corpo e da alma, tá? Olha aqui, irmãos, enfado e canseira. Perspectiva de vida mesmo após a velhice. Primeiro, a velhice é uma etapa de sabedoria e frutificação espiritual. O ancião justo é comparado à palmeira que floresce, dá fruto mesmo na velhice, irmãos. Ainda a promessa na velhice, tá? O valor espiritual do corpo envelhecido. Paulo reconhece o contraste entre o declínio físico e o vigor espiritual. Olha que interessante. A esperança da imortalidade e da ressurreição. O corpo que envelhece é também um corpo que aguarda a glorificação. Esse mesmo corpo seu que está cansado, com dores, com fadiga, é o mesmo que está aguardando ser por Deus glorificado. E quarto, o chamado à gratidão e à sinceridade no tempo final. Olha aqui, envelhecer com fé é um testemunho de perseverança e de gratidão, irmãos. Quem envelhece com fé, quem envelhece com alegria, quem envelhece com prazer, é sinônimo de esperança, de perseverança e de gratidão até chegar ao final da caminhada. Para fechar aqui a lição, irmão, tópico 3, o corpo glorificado, a esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção futura, redenção completa, inclusive do corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. No nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. O verbo transformar nesse texto é metachematizo. No grego significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus,
o homem perfeito. Ouça aqui, ó. A promessa final da redenção é a glorificação do corpo, certo? O corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. O termo grego doxa, glória, expressa a radiação da presença divina sobre o ser humano transformado. A ressurreição é o clímax da salvação. O corpo é o modelo do corpo glorificado. Tá? Após a sua ressurreição, Cristo, ele manteve uma identidade pessoal, mas transcendeu as limitações físicas. O corpo do crente será igual ao de Cristo, livre de dor, de enfermidade e morte. Essa é a esperança escatológica que substitui o fiel. Portanto, do pó à glória, a trajetória humana encontra em Cristo seu sentido pleno. O corpo, que um dia foi símbolo da queda, será testemunho eterno da graça e do poder de Deus na redenção completa do ser humano. Olha aqui, irmãos, eu montei aqui um banner comparativo entre o aspecto atual de hoje, o corpo físico, e o futuro, o corpo glorificado, o corpo glorioso. Olha aqui, ó. O físico é sujeito à morte e à corrupção, tá? E o glorificado será incorruptível e imortal. Irmãos, olha que glória isso aqui. O físico de hoje é sujeito ao fracasso, porque ele é fraco, e sujeito à dor. E o futuro glorioso é um corpo forte e cheio de vida, cheio de glória. O corpo de hoje é um corpo de humilhação, tá? De marca de humilhação. E o futuro é um corpo semelhante ao de Cristo Jesus, um corpo honrado, um corpo glorificado. O corpo de hoje é marcado por lágrimas e sofrimentos. E o futuro é sem dor, sem pranto e sem morte. Irmãos, vale a pena ser fiel, porque algo glorioso nos aguarda no porvir. Algo profundo, algo maravilhoso, algo pleno, algo lindo nos aguarda no porvir. Isso aqui é o corpo do salvo, do justo, e não do ímpio, tá? Daqui o detalhe. É do salvo e não do ímpio. Para fechar aqui o assunto, irmãos, Sinopse 3, apesar das enfermidades, limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Conclusão. Apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e das nossas próprias transgressões, em Cristo, temos a certeza de que uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz, o Calvário, ele nos dará um novo corpo eternamente transformado e saudável. O corpo humano, criado com perfeição, tornou-se campo visível das consequências do pecado. A sentença de Gênesis 3,19 continua a ecoar na experiência de cada geração. O trabalho, a dor e a morte revelam a realidade da queda. Contudo, o mesmo Deus que pronunciou o juízo também preparou a redenção em Cristo. A responsabilidade humana é constante. O corpo ainda frágil é templo do Espírito Santo. A atitude física é uma expressão de adoração ou de afastamento. O cristão é chamado a glorificar a Deus em seu corpo, compreendendo como instrumento de justiça e serviço. Por fim, a esperança da glorificação consola o crente. O corpo destinado ao pó ressurgirá em glória. A lição ensina que, embora o pecado tenha afetado as dimensões humanas, a redenção em Cristo é mais poderosa que a queda e garante a restauração total do ser humano. Olha só, irmãos, a lição 3 tá muito boa, encerrou hoje agora, e vem agora 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Irmãos, boa também, olha só, o corpo como templo do Espírito Santo. Uma lição boa, uma lição top, não esqueça, na próxima semana, a lição 4, se Deus quiser, porque eu sei que Deus, Ele é bom. Fique na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.